Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui, Marcelo Paes Barreto, desde 1968, estudando o direito, a ciência do direito, a pureza do direito. Quem é do direito é cumpridor das leis. E estudando o espiritismo, a doutrina espírita. Ela foi criada pelos espíritos superiores através do professor, do pedagogo francês Allan Kardec, com a publicação em 1857 do Livro dos Espíritos, até o livro A Gênese, que foi publicado em 6 de janeiro de 1868. São 5 obras básicas. Estamos há mais de 50 anos, ininterruptos, estudando. E cada vez que lemos um livro, sentimos que ainda nada sabemos, mas já estamos no caminho. Já estamos querendo aprender. E hoje vamos fazer algumas reflexões desse livro maravilhoso, A Gênese, que deve ser lido de 2 a 4 vezes numa encarnação, estudando de 1 a 4 horas todo dia. O homem é um pequeno mundo que tem como diretor o espírito e como dirigido o corpo. O objetivo do espiritismo é estudar as leis de Deus. Já estamos estudando. O espírito é que dirige o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação cujo Deus seria o espírito. Compreendei bem que aqui há uma simples questão de analogia e não de identidade. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, os músculos, os nervos, as articulações, são outras tantas individualidades materiais, se assim se pode dizer, localizadas em pontos especiais do referido corpo. Se bem seja considerável o número de suas partes constitutivas, de natureza tão variada e diferente, a ninguém é lícito supor que se possam produzir movimentos ou uma impressão em qualquer lugar sem que o espírito tenha consciência do que ocorra. Allan Kardec está mostrando que o espírito é que tem que estudar e que tem que ser o orientador, o comandante. Porque aquele corpo está temporariamente a seu serviço naquela encarnação, para cumprir tarefas especiais. Por isso que tem que ser muito bem cuidado, mas pelo Espírito, não com a influência de uma porção de gente que anda por aí e por aqui. Análogo fenômeno ocorre entre Deus e a criação. Deus está em toda parte na natureza, como o Espírito está em toda parte no corpo. Todos os elementos da criação se acham em relação constante com ele, como todas as células do corpo humano se acham em contato imediato com o ser espiritual. Não há, pois, razão para que fenômenos da mesma ordem não se produzam de maneira idêntica num e noutro caso. Um membro se agita, o espírito o sente. Uma criatura pensa, Deus o sabe. É isso que nós precisamos nos conscientizar. Nós precisamos parar de seguir políticos e religiosos que andam por aí querendo pregar coisas que não tem nada a ver com a lei de Deus. O Espírito o sente.
uma criatura pensa, Deus o sabe. Deus sabe de tudo. Ele está no comando de tudo. Tudo está no comando dele. Tudo. Todos os membros estão em movimento, os diferentes órgãos estão a vibrar. O Espírito ressente todas as manifestações, as distingue e localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente. Deus sabe o que se passa e assina a cada um o que lhe diz respeito. Então essa foi um assunto que nós precisamos estudar mais. Hoje aqui é só uma aula tirada de livro seguro, né? Aqui não tem palestra nem palestrante, é tirada para incentivar você a ler esse livro de 1 a 4 horas todo dia. Você vai ver que maravilha! Que maravilha! Ele está explicando como é que Deus está no comando. Aí vem a mediunidade sensacionalista, falada como é que o mundo como é que vai fazer as transformações, as crises. É só ler as obras seguras. O espírito só se depura com o tempo. Sendo as diversas encarnações, o alambique em cujo fundo deixa de cada vez algumas impurezas. Olha que conceito da encarnação. Se nós levarmos a sério esta encarnação, nós vamos separando as coisas ruins e deixando-as de lado para não mais repeti-las. Mas isso é só para quem estuda. E aí no lugar eu vou colocando os ensinamentos de Deus, as leis de Deus, a sua prática. Vejam, com abandonar o seu invólucro corpóreo quando a gente morre, o espírito não se despoja instantaneamente de suas imperfeições. Razão porque depois da morte não vem a Deus mais do que ouviam quando vivo, mas à medida que se depuram. A nossa tarefa é a nossa depuração, através de estudos seguros, sequenciais, todo dia. É uma ginástica diária. Tem dele uma intuição mais clara, quando se depuram. Não o veem, mas compreendem-no melhor. A luz é menos difusa. Quando, pois, alguns espíritos dizem que Deus lhes proíbe, respondam a uma dada pergunta. Não é que Deus lhes apareça ou dirija a palavra para lhes ordenar ou proibir isso ou aquilo. Não. Eles, porém, o sentem. Recebem os eflúvios do seu pensamento, como nos sucede com relação aos espíritos que nos envolvem em seus fluidos, embora não os vejamos. À medida em que nós vamos estudando, nós vamos fazendo a nossa reforma íntima, nós vamos deixando de ser pessoas ruins, de ter maus costumes para ter bons costumes, para conhecermos o Evangelho por dentro e fazer com que esse Evangelho saia através dos nossos pensamentos, das nossas ações. Nós vamos nos depurando e vamos sentindo melhor os ensinamentos e a presença de Deus, o nosso Criador. Nenhum homem, conseguintemente, pode ver a Deus com os olhos da carne. Se essa graça fosse concedida a alguns, só o seria no estado de êxtase, quando a alma se acha tão desprendida dos laços da matéria
que torna possível o fato durante a encarnação. Tal privilégio, aliás, exclusivamente pertenceria às almas de eleição, encarnadas em missão, que não em expiação. Então nós vamos ver que Deus está muito bem estudado, explicado. E aqui, para terminar essa nossa chamada, nós vamos iniciar o capítulo 3º do livro A Gênese. O bem e o mal. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo o que dele procede há de participar dos seus atributos. Porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mau e injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Quem está estudando, quem está fazendo o esforço diário do aprendizado, da sua reforma íntima, você vai vendo que dele só vai saindo coisas boas. As atividades que ele faz passam a ser de melhor qualidade. Os pensamentos passam a ser pensamentos em consonância com os ensinamentos de Deus que nos criou e que nos dá a oportunidade da encarnação para refletirmos melhor sobre tudo e tomarmos decisões de nos reformarmos e de seguirmos de uma vez por toda o caminho do bem. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem. Só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém poderia o evitar. Mas tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo sempre é o que deveria fazer. Daí mostrar que Allan Kardec e os espíritos superiores colocaram em todas as obras, no fundo, a essência de estudar. De como alunos fazemos aqui o primário, o ginásio, o científico, o normal, a faculdade, não para ter títulos, mas para compreendermos os ensinos, para buscarmos a verdade através de nossos esforços estudando. E aí podermos ter a competência, a coragem, a dignidade, a disciplina de começar a praticar com base no conhecimento da verdade. Essa é a ideia fundamental do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. É fomentar o estudo na escola segura, para que esses ensinamentos ajudem-nos a empreendermos a reforma íntima, a reforma moral, a nos tornarmos verdadeiros cristãos de verdade. Muito obrigado pela atenção. Que vocês possam fazer boas reflexões. Sigam esse roteiro. Comecem a estudar. Vocês sentirão essa alegria de só sair de dentro de vocês a luz dos ensinos de Deus, que nos criou para sermos bons e para alcançarmos a perfeição. Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço.